Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa pergunta que, para muita gente, pode soar um pouco estranha, talvez até meio provocativa. Afinal, por que adorar a Deus? Pois é, a pergunta é essa, bem direta. Para bastante gente, a ideia de um Deus que exige ser adorado pode parecer, sei lá, um sinal de arrogância, né? É uma questão que aparece muito e que a gente vai investigar com base no nosso material de hoje. Certo? Então vamos direto ao ponto. A ideia central que vai guiar toda a nossa conversa. A tese é a seguinte: a adoração a Deus não é algo arbitrário. Ela acontece porque ele é apresentado como o único soberano, o único que, no fim das contas, merece todo o nosso amor e devoção. Essa é a base de tudo que vamos ver. Então, o primeiro pilar dessa ideia é a soberania de Deus. Mas, ok, o que isso significa na prática? Vamos dar uma olhada mais de perto. Essa passagem de Jeremias é chave para a gente entender isso. Ela diz duas coisas muito importantes. Primeiro, que a autoridade de Deus se estende sobre todas as nações, não apenas sobre um povo. E segundo, e talvez o mais importante, a sua singularidade. A frase "não há ninguém semelhante a ti" é o que dá o tom para tudo que vem depois. Sabe, a palavra temer aqui pode confundir um pouco. Não é sobre ter medo, como se estivéssemos falando de um tirano. O conceito, como o material explica, é de uma reverência profunda. É um respeito e uma submissão voluntária à autoridade e aos ensinamentos dele. E para isso ficar mais concreto, vamos pegar um exemplo prático. Pensa no apóstolo Pedro. Ele era um pescador experiente, um profissional. Mas aí tem essa noite em que ele passa horas e horas trabalhando, usando toda a sua técnica e nada. Não pega um único peixe. Um fracasso total. E então Jesus aparece e dá uma ordem que, para um pescador profissional, não fazia o menor sentido. Mas a resposta de Pedro é incrível. Ele basicamente reconhece que o seu próprio conhecimento falhou e diz: olha, pela lógica não vai dar certo, mas porque foi dito, eu vou fazer. É um gesto de pura submissão. E o resultado dessa obediência foi algo que a capacidade humana sozinha não conseguiu produzir. Uma quantidade de peixes tão absurda que os barcos quase afundaram. Ficou claro ali que havia uma autoridade e um poder muito além do que Pedro poderia imaginar. E aqui vem o pulo do gato. A reação do Pedro não é de comemoração tipo conseguimos, é de reverência total. Ele se sente tão pequeno, tão impressionado com aquele poder, que a única coisa que consegue dizer é para Jesus se afastar. Isso é o retrato perfeito daquele temor a Deus que a gente falou. Não é medo de castigo, é o reconhecimento da grandeza. Bom, se Deus é soberano e único, a lógica que se segue é que a adoração a Ele também precisa ser única. E isso nos leva direto ao nosso segundo ponto, a exclusividade na adoração. Esse mandamento do livro de Êxodo é bem direto, né? A proibição de ídolos não é só sobre estátuas de madeira ou pedra, é sobre qualquer coisa que a gente coloca no lugar de Deus em nosso coração. E a expressão Deus zeloso significa exatamente isso, um Deus que não divide a lealdade que lhe é devida. O raciocínio aqui é bem simples. Se a adoração é direcionada a um Deus específico, que se diz exclusivo, então não cabe a nós inventarmos as regras de como adorar. As diretrizes vêm de quem é adorado. A questão deixa de ser sobre gosto pessoal e passa a ser sobre seguir o que foi estabelecido. E esse slide aqui mostra bem essa tensão. De um lado, a gente tem as nossas ideias, as tendências, o que a cultura diz que é legal. Do outro lado, a palavra de Deus. A conclusão do material é clara. É a nossa cultura que precisa se moldar à palavra, e não o contrário. Principalmente quando o assunto é adoração. Para dar nome a essa ideia de misturar as coisas, o material usa um conceito bem forte: fogo estranho. E olha só, isso é importante. Não se trata de introduzir coisas necessariamente ruins ou feias no culto. Pode ser algo super bonito, super popular, emocionante, mas que simplesmente não foi o que Deus pediu. É o que acontece quando a gente não segue as diretrizes dadas. E isso tudo nos leva ao nosso terceiro e último grande ponto. A adoração não é para ser um evento isolado na semana, mas algo que envolve a pessoa por inteiro. Essa fala de Jesus registrada em Marcos é muito poderosa. Ela coloca o amor genuíno, integral, acima de todos os rituais religiosos. Os sacrifícios eram o centro da vida religiosa da época, mas aqui fica claro que a atitude interna do adorador vale muito mais do que qualquer cerimônia externa. Mas o que significa amar a Deus de forma integral? Bom, a gente pode pensar isso em três partes que se conectam. Primeiro, com o coração, que envolve tanto a nossa razão quanto a nossa emoção.
Depois, isso se aprofunda no entendimento, que é ter integridade, viver aquilo em que se acredita. E por fim, tudo isso transborda para as nossas forças, ou seja, as nossas ações do dia a dia. Então, a verdadeira adoração vai muito além da música ou da cerimônia de um culto. O material argumenta que é perfeitamente possível ter uma liturgia impecável, mas com pessoas cheias de orgulho e rivalidade. A verdadeira adoração, no fim das contas, é uma vida inteira entregue, rendida a Deus. Ok, juntando todas essas peças, qual é a aplicação prática disso tudo? O que isso realmente quer dizer para o nosso cotidiano? Bom, aqui tem um resumo bem prático. Significa viver em reverência todos os dias, não só no domingo. Significa olhar para dentro e ser honestos sobre as coisas que colocamos no lugar de Deus, os nossos ídolos do coração. É também submeter tudo, pensamentos, práticas, à autoridade da palavra. E por fim, dedicar a vida inteira, mente, emoções, ações, à glória de Deus. E aqui a gente chega numa conclusão que no começo pode parecer uma surpresa. Depois de falar tanto sobre dever, soberania, regras, o ponto final não é que a adoração seja uma obrigação pesada. É justamente o contrário. A ideia é que, ao adorar a Deus dessa forma completa e exclusiva, a pessoa não está perdendo nada. É aí que ela encontra o seu maior prazer e o verdadeiro propósito da sua vida. A adoração deixa de ser um peso e se torna a fonte da maior alegria possível. E a gente termina com essa reflexão. Essa jornada toda nos convida a reavaliar nossa visão sobre a adoração. Será que ela é só uma obrigação a ser cumprida, um dever? Ou será que é o caminho para encontrar o verdadeiro prazer e sentido para a vida? É uma boa pergunta para se pensar.